Futuramente, se ela for uma ideia que for realmente levada a sério, o que não vai fugiu a palavra agora que eu ia falar, ó. O que não vai dar, né? Porque imagina uma ideia, por exemplo, que nem a festa do meu emprego, né? Há 300 anos. Imagina há 300 anos uma ideia que sai de um vídeo. É como ele mesmo falou, foi o boca a boca, né? Isso, que foi o que repassaram, e nós estamos repassando através do vídeo. Eu vejo assim, dessa forma. Quem se habilita. Assim, alguns comerciais, né? Você assim, em tal lugar tá assim, assim. Ah, eu vou falar assim, só as coisas boas, não é que isso. Nesse tipo de festa o quê? Passa o quê? A cidade, aquela, tudo limpo. A gente diz, tá uma maravilha. O lixo não mostra, né? Não mostra o lixo, não mostra não. Depois tá, tipo assim, ele vem de fora e filma, só as coisas boas, o centro cultural, a festa, não sei o quê. Ela não tem liga e ninguém filma. Passa raramente, ela quando tem liga alguma coisa é que passa. Então eu acho que isso também é importante falar disso. Só passa quando interessa. Quando interessa. Passa o quê? Passa na onda, porque eles têm que ganhar dinheiro com isso mesmo. Quase com o povo esmagando né, dinheiro por isso. Aí também tem essa parte do vídeo também. Né? E a parte boa e a parte ruim. Tem quem ganha que mostra a parte boa e a gente mostra a parte ruim. Cada um ganha do seu jeito, né? E quem perde é a cidade. Tava com uma peça lá apresentando os meninos, aí eles chegaram, filmaram o samba de coco, a quadrilha, filmaram lá a comunidade, aí volta às aulas, nós vimos um DVD, saiu o DVD. Aí também assim, né, turista de fora, né, filma. A dança, tudo beleza. A escola, beleza. Lá fora, eu acho que ele tá muito bom. Mas não é que eu acho que ele tá, a água, a terra, isso aí não filma, isso aí não pergunta pra saber. Mostra só a coisa boa que na fundo. Agora é minha, não procura mostrar. Aí depois, não, pra achar que tá uma beleza, pra achar que tá uma beleza, mas procurar ver como é que tá a comunidade, pra você ver como é que tá. Também tem essa parte. Como é que tá a geração Sim, como é que tá as coisas? Estão se alimentando. Sim, ele não filma isso, né? Grava isso. Pessoal, vamos pensar agora o seguinte, dar uma pausa, né? Vocês, porque esse tem que ir para o almoço, inclusive, né? É 12 horas, né? 12h20. Vamos sair, 12h20. Alguém mais quer falar alguma coisa para concluir também? Sem querer cortar, né? Falar de ninguém. Alguém quer colocar alguma coisa? Claro, né? Eu sei que a chegada não depende de ninguém, assim, depende dos carros, etc, um monte de coisa. A gente tem que tentar o máximo da nossa parte, né, o que a gente puder fazer, né, de não atrasar carro, de não atrasar de vir para cá, de lá para cá, para poder estar o máximo tempo junto, né? Eu trouxe um texto que vai falar sobre consciência negra no Brasil. Sim, esse texto é de Hilda Betts, do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará. Assim. E aí ele relata um pouco daquilo que a gente já viu anteriormente, do que já discutimos, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ler, aí só lembrando também que esse é um dos trabalhos, tem que fazer propaganda, né? Esse é um dos trabalhos do CCM, que é Centro de Cultura Negra do Maranhão, onde eles agrupam várias ações lá, assim, exemplo de terreiro, de grupo de bloco carnaval chamado Acomabu, enfim, várias ações. Aí a gente vai iniciar, a cada palavra dessa aí, ter consciência negra, que está negritado, aí a gente vai mudando de pessoa para pessoa, certo? Então, quem poderia começar pelo tema? O texto, né? Consciência negra no Brasil. Ter consciência negra significa compreender que somos diferentes, pois temos mais melanina na pele, cabelo pichainho, lábios carnudos e nariz achatado. Mas que essas diferenças não significam inferioridade, que ser negro não significa defeito, significa apenas pertencer a uma raça que não é pior e nem melhor que outra, e sim igual. Ter consciência negra significa compreender que somos tratados como suburbanos, para que acreditemos ser inferiores, passíveis de exploração, sem direito de exigir. Significa compreender que somos discriminados duas vezes,
uma porque somos negros, outra porque somos pobres. E quanto mulheres, ainda mais uma vez, por ser mulheres negras, sujeitas a todas as humilhações da sociedade. Ter consciência negra significa compreender que não se trata de passar da posição de explorados para a posição de exploradores, e sim de lutar junto com os demais oprimidos para fundar uma sociedade sem explorados, nem exploradores. Uma sociedade onde todos tenham, na prática, iguais direitos e iguais deveres. Ter consciência negra significa constatar a força de nossa cultura, de nossa gente que, mesmo sobre Chicó, fez nós sobreviver e continuar essa luta desde as escolas, onde somos poucos, até as presidências, onde somos muitos e todos psicologicamente massacrados. Ter consciência negra significa compreender que para ter consciência negra não basta ser negro e até se achar bonito. E sim que, além disso, sinta a necessidade de lutar contra as discriminações raciais, sociais e sexuais, onde quer que se manifeste. Ter consciência negra significa compreender que nós negros construímos praticamente sozinhos as bases deste Brasil e hoje somos mais da metade da população. Temos direito, portanto, de exigir do segmento não negro o pagamento de parte desse débito, já que o desrespeito moral, nas humilhações e nos nossos antepassados jamais poderão ser reparados. Ter consciência negra significa compreender que a organização é fundamental na luta contra o racismo e que, como a maioria de nós pertence à chamada classe baixa da população, a causa dos chamados delinquentes, marginais e prostitutas é também a nossa causa. Ter consciência negra significa combater todas as tentativas dos opressores em nos dividir, não somente entre nós mesmos, mas também dos demais segmentos que lutam por uma sociedade de iguais. Ter consciência negra significa compreender que a luta contra o racismo não é uma luta somente dos negros, e sim de toda a sociedade que se quer livre, pois não há sociedade livre onde existe racismo. Ter consciência negra é significar compreender que a luta contra o racismo é longa e atua, mas que devemos depositar a máxima energia possível para o futuras gerações de negros possam viver livres das humilhações que marcaram a vida de nossos antepassados e marcam as nossas hoje. Ter consciência negra significa juntar as nossas forças à força milenar da crença nas transformações de Exu, na justiça de Xangô, na tenacidade guerreira de Ogum, Yansan, Oxóssi e todos os deuses das religiões africanas, para levar a luta até a vitória total. Ter consciência negra significa, sobretudo, sentir a emoção indescritível que vem do choque em nosso peito, da tristeza do tanto sofrer, como o desejo férreo de alcançar a igualdade, para que se faça justiça ao nosso povo, à nossa raça. Axé. Então, pessoal, a gente viu, né, que a maioria dos pontos que está destacado aqui nesse texto, assim, foi o que a gente falou de manhã, né? Eu gostaria, se vocês tivessem alguma parte a destacar aqui ainda, que se pudesse estar colocando. E aí? Tô em choque.
que está falando ter a consciência, né? Aí só é juntar com a questão da identidade, né? Você tendo a consciência que é negro, como aqui está falando, em busca de sua cultura, suas raízes. Acho que é Assim, eu achei o texto uma forma de conscientização para aqueles que não sabem ainda o que é ser negro. E também falando de uma forma geral e mais clara para todos as dificuldades, o preconceito, isso. Você ter consciência de ser negro, você dizer que é negro. Não ter você dizer, eu sou negro. Não vai dizer, você é negro. Você diz, não, eu sou um cara branco. Isso aí é você ter consciência, né? Sem falar também, assim, tem um ponto assim, que não é citado aqui, que é a questão da autoidentificação, assim, que geralmente as pessoas elas se aceitam ser negras só com outra denominação, né? Que é a denominação de moreno. Sim. Geralmente é o pessoal, né? Isso, pardo, ou alguma coisa desse tipo, assim. E assim, quando a gente vai buscar no dicionário o que é, né, moreno, assim, a palavra moreno, vocês vão ver que você não tem nenhuma identificação, não tem nada a ver com referência à pessoa, a um ser humano. Assim. Porque quando fala moreno, assim, que é moreno? Moreno é a cor tigreira, assim. Aí você vai procurar o que é tigreiro. Tigreiro é simplesmente a cor do trigo quando ele é quebrado, né, assim. Então não tem nada a ver com a nossa realidade. E sem falar também que essa é uma denominação que veio assim, simplesmente para que a gente omitisse a nossa raiz, a nossa ancestralidade. E aí, geralmente, por exemplo, se você faz algo que agrade ao opressor, diz, muito bem, moreninho, obrigado por isso, tal, alguma coisa desse tipo. Agora, se você faz algo que não agrade a ele, principalmente se fizer algo que agrade a população marginalizada, mas não agrade a ele, pô, aquele negro safado fez não sei o que, fez isso, fez aquilo, né? Assim, o moreninho é só quando a gente faz o bom pra eles, quando a gente faz o mal, quer dizer, quando a gente tenta fazer o bem pra gente que não é o mal pra eles também, aí eles já revidam de uma forma, aí nessa hora a gente é negro, né? Antes não, antes a gente era moreninho, assim. E aí teve um pouco isso, assim. E só queria pegar uma outra palavra, né, que tu falou anteriormente, assim, que nós que estamos aqui somos o futuro, né, da população negra e aí, em especial os quilombolas, assim. Só que assim, essa é uma opinião que realmente a gente é o futuro, mas antes do futuro a gente é o presente também, né? Assim, a gente não tem que pensar só no futuro, a gente tem que pensar no hoje, assim, porque a gente tem que lutar com muita força mesmo e ir para cima das dificuldades e tentar vencer isso, né? E esse texto ele vem focando, sim, muito bem, só um outro ponto que não tem nele, que é a questão da terra, mesmo porque é de uma pessoa de movimento negro urbano, que aí já é uma realidade que foge um pouco da nossa, assim, tem alguns pontos que não estão contidos pra gente. Então, tem mais alguma pessoa que queira fazer alguma discussão com ele? Mas se preocupe não, a gente, vocês vão usar a câmera, vocês vão usar o computador, usar tudo isso. E aí depois a gente tem uns textos que foram em encaminhamento, que saem tanto da CONAC, já que quem representa a gente aqui legalmente é a CONAC, né, e é a coordenação estadual. Então por isso que eu frequentemente estou colocando o nome da CONAC, o nome da Comissão Estadual, porque assim, legal. O Jornal Nacional vai mostrar agora o resultado estarrecedor de uma investigação no Recôncavo Baiano, numa comunidade que está prestes a ser reconhecida oficialmente como remanescente de um quilombo. A reportagem é de José Raimundo e German Maldonado. São Francisco do Paraguaçu, uma das 11 comunidades do Recôncavo Baiano reconhecidas como remanescentes de quilombos. O projeto foi encaminhado por um grupo de moradores que se declaram descendentes de escravos perseguidos e refugiados. Os indícios de fraude estão no próprio pedido de reconhecimento.
Nem os mais antigos sabem que um dia este lugar teria se chamado Freguesia do Iguape. A senhora já ouviu falar na Freguesia do Iguape? Não conhece esse nome? Seu Heronildes tem 86 anos e viu o vilarejo nascer. Aqui já existiu algum quilombo? Não, eu não estou ouvindo muito falar agora. O senhor nunca teve parente escravo? Não. Sua avó? Não. Sua bisavó? Não. Ninguém nunca foi escravo? Nunca foi escravo. O documento afirma também que as tradições africanas são mantidas aqui até hoje, inclusive as danças, como o maculelê. E como é que se dança o maculelê? Maculelê? Eu nem sei o que é maculelê. São Francisco não tem isso. De acordo com o documento, os escravos teriam trabalhado na construção deste convento franciscano. Teriam trabalhado também em engenhos de cana-de-açúcar, que nunca existiram no vilarejo. Para reforçar o pedido de reconhecimento, uma lista com 57 assinaturas foi anexada ao projeto. Assinaturas de pessoas que teriam se autodefinido descendentes de quilombolas. Quase todos os nomes que estão aqui são de pescadores. A grande maioria confirma que realmente assinou um documento, mas para outra finalidade. Foram assinaturas para um pedido de financiamento. Os pescadores queriam comprar embarcações novas. Essa assinatura aqui é minha, ó. Alex da Cruz Santos. E eu assinei esse papel aqui para ver o projeto da canoa pra gente. Financiamento? O dinheiro para comprar essa canoa. Para comprar uma canoa. Ele usou o nome da gente com isso aqui. Isso aqui é mentira. Este é o líder dos moradores, que se dizem descendentes de quilombolas. Anselmo Ferreira coordenou o projeto que pediu o reconhecimento. Todas as pessoas que assinaram aqui, assinaram sabendo que estavam assinando para o reconhecimento? Sabiam sim. Não é o que elas falam. Não, sabiam sim. Isso aqui é um abaixo-assinado dos pescadores pedindo canoa. Não, deixa eu ver aqui. Mas isso aqui então fizeram montagem. E quem fez essa montagem? Não sei. Montagem ou não, o pedido foi aceito pela Fundação Palmares, entidade ligada ao Ministério da Cultura. A certificação, documento indispensável para o processo de reconhecimento, foi assinada pelo historiador Ubiratã Castro, na época, presidente da Fundação. Eu emiti a certidão por conta de que, para mim, chegaram as declarações de pessoas que me procuraram em nome da comunidade, com documentos assinados, inclusive via rolo, ou então com impressão digital, declarando que era uma comunidade remanescente quilombo. Então não cabia a mim recusar um registro. Cabe ao INCRA investigar se as informações do projeto são verdadeiras. A lei exige que as pesquisas históricas e antropológicas comprovem a existência do quilombo. No caso da comunidade de São Francisco, isso ainda não foi esclarecido, mas o processo já está em fase de conclusão. Quase 100% de indicação de que trata-se realmente de um território quilombola, de remanescentes. Quer dizer, o INCRA já tem isso comprovado. Isso. E já tem aqui nesse processo o relatório de comprovação histórica e antropológica? Não, nós temos elementos. Os juízes, os deputados. Assim. Então a Rede Globo é um meio de comunicação de branco, né? Assim, são os brancos quem faz a Rede Globo e que tem muito dinheiro, né? Então, na verdade, essa filmagem é essa. Isso foi feito em uma comunidade que ela realmente é uma comunidade, só que isso é tipo uma montagem que eles fizeram lá, que inclusive depois a comunidade pediu direito de resposta à Rede Globo, só que eles não deram o direito de resposta. A CONAC, inclusive, também pediu um direito de resposta, mas não foi atendido. Então, o que foi que eles fizeram? Tinha a Rede Record, ela foi até a comunidade e fez uma matéria sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema na comunidade. Uma das pessoas dizia totalmente ao contrário do que tinha ali, né? Dizia que tinha sido uma montagem que tinha sido feito com a comunidade, que eu estava, primeiro disse que estava estarrecedora, eles que estavam estarrecidos, assim. Estarrecido, para quem não sabe, é indignado, assim, uma coisa absurda. Então, aí o pessoal disse que não era o que estava falando, não tinha nada de acordo, assim. Inclusive aquele rapaz que eles abordam, né, para saber como que tinha se dado aquela assinatura e tal, o cara disse que tinha sido montagem, ele foi um dos que estava lá em Salvador, ano passado, no encontro dos intelectuais da África e da diáspora,
fazendo um protesto lá, assim, porque na comunidade dele tinha várias pessoas sendo ameaçadas de morte pelos fazendeiros. Tinha alguns recortes de jornais e tudo, assim. E ele não ia se expor a nível nacional para estar se expondo dessa forma e se queimar tanto no movimento como na própria comunidade, assim. E aí onde dentro do próprio documentário, assim, tem algumas coisas que são contraditórias, assim, porque primeiro, um quilombo não tem que ser exclusivamente pessoas que, por exemplo, chegaram lá, eram escravos, estão lá, pronto. Então, que estavam na condição de escravo, né? Porque na verdade as pessoas que estavam escravas foram obrigadas a trabalhar forçado. Então, isso quer dizer que, por exemplo, se você tem um grupo que você já não é mais, já passou o tempo da abolição, mas o pessoal se refugiaram no espaço para poder sobreviver, assim, e são descendentes de pessoas negras, não são descendentes de pessoas escravas, não, são descendentes de africanos. Eu não sou descendente de escravos, sou descendente de africanos, porque as pessoas que vieram para aqui eram pessoas negras que foram, quer dizer, vieram, não, foram trazidas para aqui, né? E a gente tem que ter muito bem isso em mente. Então, e aí assim, não precisa exclusivamente ser pessoas que trabalharam ali ou alguma coisa desse tipo, assim, porque hoje existem terras de diferentes formas. Terra de santo, que geralmente é a forma, alguns quilombolas, exemplo de Timbó, né, que é chamada terra de santo, onde a santa é quem é dona de todo o território, ou terra de herança, que aí no caso as pessoas, os negros que trabalharam ali, e aí os fazendeiros saíram da terra e o pessoal ficaram lá, ou então alguns, de uma certa forma, compraram alguma terra e deixaram para as pessoas negras, né, assim. Então, existem diversas formas, não quer dizer que você tem que ter nascido lá, que seus pais eram escravos lá, ou alguma coisa desse tipo, né. E assim, enfim, tem várias contradições e que a Comissão Estadual e a Comissão Nacional deliberaram uma ação, que assim, foi uma ação a nível nacional. Assim, as comunidades quilombolas não dão entrevista à Rede Globo. Nem a Rede Globo, nem alguma afiliada da Rede Globo. Por exemplo, vamos supor que a TV Asa Branca, lá de Caruaru, né? Ou é de Recife? Caruaru, que é afiliada à Rede Globo, né? Vem aqui fazer uma entrevista aqui na comunidade. Porque assim, eles podem ver que pode ser que eles venham aqui e façam uma entrevista dizendo que vão fazer uma coisa, só que depois eles utilizem para fazer outra. Entendendo? Assim, a gente nunca sabe qual a intenção que eles vão fazer, que eles vão ter. Assim. E já é mais homem, a gente vai ter o poder de aparecer na televisão, na cadeia nacional. Mas assim, isso é construtivo até onde para o movimento, assim. Inclusive até para a comunidade. Entendeu? E a outra questão é que, por exemplo, comunidade quilombola, você é quem se auto-identifica enquanto quilombola. Assim, se você é negro, ou então se você está na comunidade, todo mundo se identifica que a sua ancestralidade está relacionada aos africanos, então você se auto-identificando, você pode se considerar enquanto quilombola. Assim. E aí como é que, por exemplo, eu chego aqui para Mauro e pergunto, Mauro, você é descendente de africano? Aí Mauro disse, não, sou não. E como é que a gente vai justificar a quantidade de melanina na pele dele? Assim? E aí algumas pessoas que foram perguntadas eram pessoas negras, né? Então, será que essas pessoas nunca tiveram nenhum ligamento com o pessoal da África? Assim, são muitas coisas, são coisas... E é tanto que as perguntas elas não davam tempo para que as pessoas pudessem responder. Ele perguntava um, o cara dizia uma palavra e já emendava outra pergunta, né? Então, sim, tem algumas coisas que foi da comunidade e outras coisas que não foi da comunidade. E, como eu estava falando, a Rede Record foi lá e fez uma matéria e aí exibi em uma segunda-feira, a qual a memória me falha agora. E depois, quando foi no dia, a televisão não exibiu. Assim. Isso quer dizer que teve uma pressão por trás, né, para que essa ação não acontecesse. Né? Tu estava falando que... Edivânia? Eu não estava falando. Se você tivesse. Então, a Globo assim, tem um trabalho impressionante, assim, muito bom. Os caras são profissional, muito bem profissional. Agora, em compensação, tem esse lado. Né? Assim, a gente queria mostrar um lado, que é a questão do você manipular as coisas,
E a outra é a questão do profissionalismo, assim, a qualidade do trabalho que as pessoas fazem. Né? E assim, é bom também analisar... O que nós acabamos de ver, né? O fato real e não real. A montagem que fizeram no filme. A questão de mostrar o documento, né? Poderia ver que quando ele ia passar para falar com o cara, eles passavam assim, constantemente o documento e a expressão que ele usava poderia notar. Ele chega a falar assim com aquela, né? Quando ele falou, chega, você sentia que ali ele estava querendo, que ele estava querendo impor que você aceitasse o que estava ali. Porque imagina só, milhões de pessoas viram essa reportagem. O que não passou na cabeça delas? Porque elas já tem o pessoal já pensa assim, né? Negro é o que? Negro é bandido, não tem nada de bom. Pra quem não conhece, nós somos umas pessoas que não há cultura entre nós. E ver nessa reportagem que significa o quê? Que somos ladrões, que somos destruidores de florestas. Acho que foi isso. Nossa reação quando nós vimos, o que é que nós pensamos? Que realmente o cara estava o quê? Mentindo, né? Pois é, o poder de verdade que tem a reportagem, né? Por isso o cara vê a Jornal Nacional, o William Bonner falando então, daquele jeito. E aí, pois é, mas essas são as autoridades que a gente tem nesse país, né? Quem vai imaginar que um prefeito, que um deputado, assim... Exatamente. A mídia ela é colocada, né? Pelas pessoas que fazem ciência política como quarto poder, né? Dizem que tem o executivo, que é prefeito, presidente, governador, o legislativo, né? Isso. Que é deputado, vereador, senador, e o judiciário, né? Que é os juízes. Como se diz, né? A justiça é cega. Aí depois desses três poderes tem um quarto, que o pessoal considera que é a mídia. Pelo poder que ela tem de influenciar a opinião pública, inclusive fazer votar no cara, fazer um juiz perder o cargo, fazer um senador. Basta ver quando tem alguma coisa na política, né? O poder que tem. Se a Globo quiser tirar alguém, meu amigo, o que ela fez com o debate de Lula, assim, o poder que a mídia tem de influenciar na sociedade, né? Vocês devem ter conhecimento disso, né? A mídia está aí para influenciar muito. Influencia também como o judiciário, o legislativo e o executivo, muito no sentido de quê? Da permanência do poder nas mãos de algumas pessoas, né? A gente tem essa noção, eu acho, de que a coisa permanece há muito tempo desse jeito porque existem poderes que servem a isso. Porque todo mundo aqui ficou, né? Não, ele não teve argumentos, porque nós não conhecíamos a história, né? Se nós estávamos criticando ele, etc., então imagina os demais. E com permanentemente, as aulas, o cara fala, porque se o cara está fazendo um trabalho e ele falar que não sabia para onde é que iria, porque isso não existe. Porque você sabe, se uma pessoa chegar aqui e falar, você faz o quê? Como é que você faz? A quem você entrega? Agora, a partir do momento a quem você entrega, aí eu creio que ninguém deve saber, porque a partir do momento que você entregou, só cabe àquela pessoa o que ela vai fazer. Você pode saber algumas coisas, mas não sabe a definição para que foi que ela levou. Pernambuco, que é uma instituição lá que tem Recife, que o pessoal lá guardou todos os jornais da época, todos os documentos oficiais da época, e lá o que tem sobre o negro não é a parte da cultura, não é a parte da resistência, pelo contrário, o povo quilombola antigamente era visto como criminoso. Assim, a visão do povo quilombola, dos brancos, obviamente, né, que estavam sendo assassinados também, né, que iam para o embate, morriam, que o povo negro, para sobreviver, tinha que enfrentar, né, o povo branco. Então o povo negro foi colocado como criminoso na história do Brasil, de uma maneira tendenciosa e que os brancos fizeram isso com algum intuito, né. Então a gente tem que pensar duas vezes, né, antes de pensar na vida negra como a vida do crime, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, é óbvio que não tem nada a ver com a outra. Inclusive, a população negra foi excluída de uma série de acessos, né? Ainda hoje é. Se a gente for no meio urbano, a coisa é muito séria mesmo assim. A meio rural é muito séria, o meio urbano também é.
Só que no meio urbano tem a questão da necessidade de sobrevivência por meios, de quaisquer meios, né? Lance de sobrevivência através de tráfico de entorpecentes, porque nenhuma oportunidade é dada para aquele povo, em sua maioria negro, porque o povo, em sua maioria branco, teve oportunidade. Então o que aconteceu? O povo negro teve que passar para enfrentar a sua sobrevivência de outra maneira. Esse mundo aqui da gente, né? Esse mundo que está acontecendo agora, sem ninguém interpretar nada. Para a gente fazer com que esse mundo seja registrado, a gente pode usar a linguagem documental do audiovisual. Se a gente quiser criar uma história de um mundo que não existe, de um mundo que existe na nossa cabeça só, feito um cara, o Manuel Carlos escreve lá uma novela, né? Faz uma redação de um texto para o ator falar. Então ele vai fazer o quê? Uma ficção. Basicamente esse trechinho aí ajuda a gente a começar a distinguir. Vamos continuar a leitura. Com os filmes dos irmãos Lumière, vai também esta presente nas 2 décadas seguintes, com os filmes de viagens e paisagens, com quais atualidades. A parte da reconstituição é uma ficção. Simulação. É uma simulação, né? É a ficção daquela parte da indireta. Vamos continuar aí a leitura? Interesse da sociedade. Eu acho que a pessoa nunca vai fazer um documentário assim que a sociedade não dê a mínima. Acho que vai fazer um documentário que nem esse aí da Rede Globo aí, que foi montado, né? É um documentário que, para a maioria dos quilombolas, traz até uma certa revolta, né? Porque jamais um quilombola ia, sei lá, fazer com que a imagem dele próprio mesmo ficasse mal vista pela sociedade, que nem tá aí na TV no documentário. É por aí mesmo. Aqui o que esse texto está tentando tratar é isso aí mesmo, né? Que o documentário tem um interesse, né? Que o interesse pode ser convencer alguém de alguma coisa, né? Pode ser enganar alguém de alguma coisa, né? Também. Vários objetivos podem ter documentário, mas sempre no intuito de alguém querer assistir, né? E querer transmitir uma mensagem para alguém. Nesse caso específico, né? Por mais que também trate da verdade, é uma reportagem, não é um documentário. A gente pode chamar de reportagem, mas o termo melhor seria reportagem para esse lance do Jornal Nacional aí. Mas é um tipo de linguagem, como também é a linguagem verbal. E no caso do audiovisual, no caso do documentário, a gente tem várias linguagens para usar. Assim é uma coisa que vem acontecendo, sei lá, e uma reportagem é uma coisa que ele está mostrando o que está acontecendo ali no momento, mas não é uma coisa que vem assim. Pra mim, no meu ver, é isso. Não é o ponto de vista que a gente... Sim, Eu creio que sejam algumas coisas que ele mostra sejam um documentário, porque há algumas que são realmente uma reportagem. Mas tem outras lá que, se você for ver, é um documentário, porque assim, eu vejo assim, uma reportagem, por exemplo, foi o que ele fez com relação ao... Parece que era o sono que o homem dormia mais. Não, o homem era mais inteligente que a mulher. E eu não lembro bem porque eu não assisti, eu vi passando assim, rapidamente. Que foi ao médico, etc e tal. E uma coisa assim, quando ele leva que foi lá... É que eu não lembro, mas eu tenho certeza que é um documentário que ele fez. Porque frisou sempre lá, assim, do início ao fim. Pelo menos onde eu vi, né? É o seguinte, por exemplo, eu estou aqui falando, né? A minha linguagem, ela é só verbal? Não é só verbal. Eu já estou misturando aqui 2 linguagens, né? A linguagem gestual e a linguagem verbal. A gente não pode dizer que a linguagem do audiovisual também seja uma coisa fechada, né? Ah, isso aqui é um documentário, isso aqui não é um documentário. A gente sabe que as coisas absolutas geralmente não são muito certas. Isso de como a gente fez os nossos passos aqui na oficina, né? Enquanto grupo, o que a gente discutiu enquanto grupo e conseguiu, que caminho a gente trilhou. Ele fez tudo pra entrar aqui o documentário pra saber como é que ficou e tal. Só que ele fez e não trouxe. E aí ele ficava cobrando, olha, traz não sei o quê, já que ele não trouxe. Levou e lá fez lá, fez um caso mesmo, que era tipo assim, ia ter como se chama? Uma exposição que ia ter lá, e ele levou e não trouxe mais. Eu achei isso errado da parte dele, né? Porque se ele prometeu que ia trazer, depois não trouxe, aí isso foi errado. Aí também agora, quando ele vem outra vez, não vai ter mais nada, não vai ter mais nada pra vir agora. Porque ele errou da primeira vez, mas não é a segunda que vai fazer. É só isso.
não dá o retorno, mesmo que a pessoa procure, fala que vão trazer, sempre a mesma história. Não tem outra história diferente. Aí a gente tava aqui, a gente sempre tinha uma coisa final de ano, não é essas coisas não, a gente passa em alguma coisinha, alguma testinha, alguma coisa. Aí, foi o que aconteceu? A TV As Mulheres que veio filmar aqui, como era assim, final de ano na comunidade quilombola. Só que a gente aqui é normal, como todo lugar a gente faz festa, todo bolo, aquelas coisas. Eles queriam o quê? Não, tem que ter a dança de vocês, pra dizer que vocês dançam não sei o quê, tem que ter menino tocando não sei o quê. Eu disse, oxi, aqui não é assim, por que vai fazer isso? Não, porque tem que fazer comida típica, o povo vê que você já tem uma cultura, não sei o quê, mas eu achei isso errado. A gente pensa que depois a gente fala, se eu acho que isso foi errado, porque não é assim final de ano, a gente dança tudo. Mas não, eu queria que era música afro, dança afro e comida típica. Queria que a gente fizesse a pulsa. A pulsa. E aí vocês fizeram? Você não é não, mas tirando. Pulsa é umas coisas das bichas, mas aqui não é assim, não, desse jeito. Vestiu. A gente dançou com uma roupa normal. A gente fez como a gente queria. A gente só dançou uma ciranda e pronto. Depois foi pra gente secreto. Aí também aqui de gente pode estar jogando que é brasileiro na roupa. Hoje em dia a TV que tiver mais audiência é a TV que vai atrair mais dinheiro de empresa, né? Então assim, as TVs querem fazer as reportagens mais, né, que chamem mais a atenção. E aí eles não têm limite, pô. Eles querem criar coisas exóticas, criar pessoas exóticas, né? Fazer de conta porque o cara é indígena, por exemplo, né? Não pode vestir uma calça jeans. Não, o indígena não vai vestir uma calça jeans. Você já deve ter ouvido alguém falar esse tipo de absurdo, né? Dessa comunidade aí de estado não. Que ela vivia passando privações, etc e tal. Mas por que ela passou tudo isso? Em pleno século XXI. Porque, obviamente, não tinha educação, não tinha conhecimento, não sabia como ir recorrer aos seus direitos, com quem perguntar, com quem falar. Claro que vai ficar numa situação dessa. Porque não conhece o outro lado. Sutis ou abertas entram em jogo para modificar a conduta dela e com que consequência. É imprescindível a atitude ética para com quem é filmado, do consentimento informado, que significa falar aos participantes sobre os propósitos da filmagem e falar das possíveis consequências de sua participação. Em pelo menos um aspecto, há uma diferença radical entre a ficção e o documentário. Os personagens do documentário são pessoas reais, com existências reais, e uma vida fora do cinema. Continuam a viver depois do filme e a imagem que... Eu me perdi. E a imagem que se produz delas podem afetá-las para o bem ou para o mal, aumentando a responsabilidade do documentarista. Quanto à legalidade, o documentarista deve estar atento à guarda e ao registro da autorização daquela personagem e da sua ciência a respeito do filme. Ele pode manifestar... Tentar pegar na corda, ficar na ponta dos pés aqui e aí se esticando, certo? Então vamos lá? Então coloca a mão aí, isso. Pronto, agora tenta pegar na corda e tenta subir, certo? Bem alto, bem onde vocês puderem, né? Isso, vamos lá? Pronto. Aí, baixa um pouco. Agora, certo? Então agora, como a gente está falando, a gente vai pegar um cordãozinho. Agora pega o cordão. Só uma posição. Fecha os pés de vocês, certo? Faz isso aqui agora. E agora puxa isso aqui. Isso aqui chama de um degrau, certo? Aí de forma que você não deixa as pernas de vocês muito distantes. Um pouco mais para cá. Fica um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Pronto, porque a gente vai precisar se movimentar, certo? Pronto. Pronto. Então, ó. Então a perna já está aqui, né? Flexionado para frente. Então, faz de conta que aqui tem um... Cadê um pouco mais aqui? Ah, mas...
um cordão aqui. Tem outro aqui. Certo? Então, quando eu disser puxa para a direita, vocês vão fazer puxar para a direita, certo? Quando eu disser puxa para a esquerda, vocês vão puxar para a esquerda, tá bom? Então vamos todo mundo ao mesmo tempo. Então segura o cordão, não coloca as pernas assim não, certo? Aqui ó, os joelhos um pouco flexionados para frente, certo? Então, ó, pegou no cordão aí, tá todo mundo? Então se puxar dele para ver se o cordão tá assim na frente, tá? Pronto, então vamos lá, puxa para a direita. Opa, para a direita. Para a direita. Então puxa para a esquerda. Opa, na hora que for você mexe o quadril, certo? Para a direita. Para a esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Para a direita. Para a esquerda. Pronto, agora a gente vai fazer uma brincadeira que se chama dedo no buraco, certo? Isso é pra gente ver a coordenação e ver como é que tá a percepção de vocês, certo? Então você coloca a mão esquerda assim, certo? Coloca assim, sem ser muito longe, coloca assim, certo? Então ela vai fazer o seguinte, certo? Isso aqui faz de conta que é o buraco, esse é o seu buraco e o buraco do vizinho, certo? Então quando você é dedo no buraco, você vai colocar o dedo aqui. No espaço aqui, né? Dedo no seu buraco, você coloca aqui, dedo no buraco do vizinho. Certo? Então, você vai colocar dentro do vizinho que está do seu lado direito. Tá certo? Então vamos lá. Dedo no buraco, no seu buraco, no buraco do vizinho. Dedo no buraco, buraco do vizinho, seu buraco. Mas vai vocês dois aí. Porque se eu for dizer, não vou dizendo e vou estar prevendo pra vocês. Vocês vão estar olhando pra mim, né? Então aproxima mais aí. Vamos lá. Dedo no buraco. Dedo no buraco. Buraco do vizinho. Buraco do vizinho. Esse é o seu buraco. Esse buraco. O seu buraco. Buraco do vizinho, buraco do vizinho, seu buraco, dentro do buraco. Pronto, tá bom aí, pessoal. Só pra gente se acordar um pouquinho. Quem que gostou, né? De produção. O cronograma de produção. Fazer um papel, né? Escrever no papel e dizer, primeiro, banda de pífano do Castoinho se arrumando em casa. Hora, 17 horas, vão estar se arrumando. Equipe de fulano. Quando estiver fazendo a filmagem, sim. Falar assim, tipo, agora vamos falar com fulano. Mas sem aparecer, você falando... Pode. Dos bastidores. Pode. Agora é o seguinte, melhor do que isso, é fazer isso é uma narração que tu quer estar falando, né? Tipo uma narração que esteja rolando durante o filme. Isso, pode ser. Porque o ideal mesmo é fazer essa narração ao final do filme, na etapa de finalização. Porque aí tu já viu o filme todo, então tu sabe o tempo que vai precisar para botar naquele trecho, por exemplo. É um trecho muito rápido, né? E de repente quando você vê, é um cara que está falando no microfone. Aparece de vez em quando assim, já perceberam esse tipo de matéria? Isso já é uma linguagem que o pessoal desenvolveu, diferenciada. Mas trabalhos, a equipe se deslocou até a casa de carro e foi pra lá. Aí gravou lá, não foi? Foi na casa de carro. Sim, foi sério. A gente costuma ver principalmente em cinema, né? Aí eu disse que era sem cisterna, mas é que eu tava um pouco distraída. 30 cisternas na fazenda. Eu fiquei... Eita, eu não tenho que dizer. Aí peço desculpa, viu? Não mais nada. Ainda não foi matada. Não, porque assim, quando nós viemos pra fazer a oficina, nós vimos Maria com aquela coisa, né? Aquela vontade de saber como é que pega, pra onde é que vai a imagem. E as horas vão passando e a ansiedade vai aumentando. Mas é como ele falou, né? Temos que esperar. Tudo tem o seu momento certo. Passar mais um dia.
Tudo que eu penso eu falo, né? Também, assim, né? Tá bom. Entre aspas, né? Não, mas é melhor não. Era aquela parte lá, Vânia, que eu te falei. Não sei nada. Não, assim que eu comentei contigo. Comigo não. Mas eu vou sair da TV. No SBT, que eu vi. Vai poder filmar? Pode filmar. Me dá as ordens. Pode ou não pode? O quê? Filmar? Sim, aqui. SBT tá aí. Aparecer aqui na filmagem? Claro, pô. Pode. Porque você tem que autorizar, né? Oxe, mas alguém se incomoda de aparecer na TV? Diga assim, eu me incomodo de aparecer. A gente cobra um cachê e... É tudo certo. Quando chegou nas minhas mãos a oficina Tancalê, na verdade a gente está aqui com duas oficinas, né? Uma lá no Caique, que é uma oficina chamada Videoclipando, que é só sobre clipe, com produção também, prática, mas os alunos escolhem uma música e durante a oficina eles vão realizar um clipe com essa música ou mais de uma música, acho que são duas músicas. Que eu achei que era muito interessante trazer para cá, para Garanhuns. E a outra, Tancalê, de primeira eu achei muito interessante, porque eu vi como uma continuidade de um trabalho que já vinha sendo feito aqui. Mesmo tendo pessoas novas, pessoas que participaram da outra oficina, mas tem pessoas que não participaram. Mas eu achei muito importante ter essa oficina, principalmente por esse objetivo, que acho que o Felipe botou bem claro no objetivo da oficina, que é de vocês multiplicarem essas informações que vocês estão tendo aqui, esse conhecimento, né? Então, a importância de se registrar a nossa vida, a nossa comunidade, o nosso cotidiano, é muito grande, né? A gente tem pouca memória no Brasil. Sim, quando eu vi esse objetivo da documentação das comunidades, de vocês continuarem esse trabalho, eu achei importantíssimo e de primeira eu defendi a oficina lá perante a comissão da Fundar. Bom, eu vou estar aqui meio junto com vocês. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, Carla é a pessoa indicada, depois Carla passa para mim, o que tiver de problemas a gente está aí para resolver, tá? Vou ficar o dia inteiro hoje por aqui. Vou estar gravando também algumas coisas, eu estou com uma câmera aí, vou estar gravando algumas coisas, gravando um pouco a comunidade. E é isso. Essa fotografia aí é um pouco mais abstrata, mas que dá para perceber que é um menino. Não sei se é um menino ou um adulto. Uma tribo, aparecendo uma tribo que vai subindo. Então dá uma sensação assim, de liberdade essa fotografia. Por isso que eu escolhi. Ou seja, liberdade que o povo negro busca, né? Desde os ancestrais, buscamos essa liberdade e por isso que eu escolhi essa foto. E também assim, uma sensação, fazendo outra leitura, como se estivesse subindo, com dificuldade, ou seja, lembrou os quilômetros também, a fuga, correndo, né? E foi isso. Uns galinhos. Eu achei interessante porque o sorriso dele, que diante de tantos obstáculos, mas você, nos olhos dele, mostra a felicidade de estar ali brincando. Achei interessante essa, mas eu não aprofundei não. Apesar da forma que eles vivem, se deixar o que dá para demonstrar felicidade, muitas vezes acredito que eles estão dessa forma por não terem outra maneira de viver, mas que dessa maneira simples, dessa forma simples de viver, eles sentem orgulho e demonstram que são felizes. Enquanto tem gente que tem muito e não é feliz, eles têm tão pouco e muita felicidade. Foi isso. Tá, foi isso que eu entendi por essa foto. Eles lutam pela própria sobrevivência. Fidelão lá de vez em quando. Podia brincar, né? Assim, eles eram escravizados e começavam logo a trabalhar de cedo. E aqui não, aqui elas estão unidas, estão brincando, agarradas juntinhas. E naquela época não era o serviço que elas tinham que fazer. Começava de cedo.
transmite assim, esperança, assim, atenção. Fico observando, claro, acho que a câmera, né? Com certeza. Observando com tanta atenção, com tanto assim. Me impressionou esse olhar. Eu me admirei